Oi pessoal, meu nome é Vinícius Maximiliano, eu sou MBA em Direito Empresarial, especialista em Direito Eletrônico, sou advogado e sou gestor contábil. E atuando nessas áreas todas, nos últimos meses eu me dediquei a estudar um pouco mais a fundo sobre o financiamento coletivo no Brasil, o que é conhecido mundialmente como crowdfunding. É um segmento muito novo para o nosso país, já existem vários sites atuando nesse segmento, mas sempre fica aquela pergunta, aquela preocupação, especialmente do empreendedor, com relação à legalização e à legalidade dessas operações. Especialmente para o site, que promove, que viabiliza a exibição dos projetos, angaria todos os fundos e repassa esses fundos para o fundador do projeto ou o criador do projeto. Bom, para tentar ajudar um pouco nisso, eu estou lançando um livro chamado O Dinheiro da Multidão, Oportunidades versus Burocracia no Crowdfunding Nacional. Caso você já não esteja no meu site, entra lá, tá aí, é www.viniciuscarneiro.adv.br. Entra no meu site, abaixa o livro gratuitamente para você, tá? Sem nenhuma pegadinha, sem nenhum... Enfim, não tem nenhuma condicionante para isso. A ideia realmente é compartilhar aquilo que eu pude descobrir nos primeiros estudos que a gente fez ao longo desses meses sobre esse segmento de crowdfunding. Bom, e hoje eu estou trazendo para vocês um infográfico daquilo que eu pude verificar que é um dos maiores problemas para os empreendedores de crowdfunding, que é justamente entender como ele deve se comportar diante de todos os envolvidos, de todas as situações que surgem numa operação de financiamento coletivo. O financiamento coletivo não é uma coisa tão simples quanto parece. Simplesmente alguém anunciar um projeto num site, angariar aquele dinheiro recebido e transferir esse dinheiro para o dono do projeto. Se a coisa fosse tão simples assim, não seria necessário nenhum tipo de preocupação burocrática. A gente não pode esquecer que a gente está no Brasil e o Brasil é um país burocrático por natureza. Bom, vamos lá. A gente sempre começa analisando o infográfico a partir do site de crowdfunding ou do site de financiamento coletivo. Esse site vai disponibilizar um espaço, uma página, onde o criador do projeto, ou seja, a pessoa que tem a ideia de um projeto que pode ter interesse de toda a comunidade ou de toda uma população ou de um público específico em geral, ele cria um projeto, coloca esse projeto no site, disponibiliza no site com um vídeo, com várias explicações, oferecendo recompensas, enfim, os mais diversos e criativos modos de divulgar o site, o projeto dentro do site. Bom, quando ele coloca esse projeto dentro do site, automaticamente o site vai disparar para toda a sua base de usuários, para toda a sua base de financiadores, vamos chamar assim, que são as pessoas que acreditam nos projetos e que querem financiar os projetos. Eles vão soltar para todas as suas redes sociais, para todos esses financiadores, aqueles projetos que estão chegando no site. Aqueles financiadores que se interessarem pelo projeto entram no site, acessam a sua conta e automaticamente utilizam um meio de pagamento que é disponibilizado pelo site, mas é um meio de pagamento geralmente de terceiros, para que através desse meio de pagamento seja feita uma doação ou vamos chamar melhor assim, um financiamento, a transferência de um valor que o financiador acha que é interessante para aquele projeto. O que o site de crowdfunding faz? O site vai reunir todas essas doações, todos esses financiamentos, essas transferências financeiras e vai depois contabilizar ao final do período do projeto quanto ele vai transferir para o criador do projeto, caso o projeto seja ativado. Bom, a partir disso, se o projeto for ativado, o site vai pegar o total que foi arrecadado, vai descontar a comissão do próprio site, que é sobre o valor arrecadado, mais a comissão dos meios de pagamento. Por quê? Porque todo o meio de pagamento que foi utilizado pelo financiador é um custo para o site, porque é ele que vai transferir o dinheiro para o site. Então ele desconta também essa comissão e transfere para o criador do projeto a diferença
Em geral, isso fica em torno de 90%, 91%, dependendo da comissão do site, dependendo da comissão do meio de pagamento. Tudo isso pode variar, mas na média fica mais ou menos por aí. Bom, a partir disso, o criador do projeto recebe aquele dinheiro. E com aquele dinheiro ele deveria ou deve desenvolver o projeto que ele se propôs. Só que aí, no Brasil, a gente não pode se esquecer que nós somos um país extremamente burocrático e que nós temos que prestar contas para a Receita Federal de todo o dinheiro que a gente recebe. O que acontece? Como a movimentação financeira nesses sites de crowdfunding tem sido muito grande, a dúvida que surge é: quem tem que informar a Receita Federal sobre essa movimentação financeira? Ou seja, o dinheiro que é arrecadado pelo site e depois é transferido para o criador do projeto, na verdade, o site é um custo do criador do projeto. O criador do projeto foi até lá e contratou o serviço do site para disponibilizar o projeto dele. Então, quem tem que informar a Receita Federal sobre tudo que recebeu é o criador do projeto. Por quê? Porque ele é 100% responsável por tudo aquilo que foi arrecadado. Se ele pediu 50 mil reais e foram arrecadados 50 mil reais, ele tem que prestar contas desses 50 mil reais e dizer para a Receita Federal que ele recebeu esse dinheiro. A partir do momento que ele recebe esse dinheiro, existe uma grande discussão de como esse dinheiro vai ser tributado. Por quê? Se o criador do projeto for uma instituição sem fins lucrativos, existe uma forma de dizer isso para a Receita. Se ele for uma empresa, ele tem uma forma de declarar esse faturamento. Se ele for uma pessoa física, ele tem uma outra forma de declarar esses ganhos. E se ele vai utilizar isso para desenvolver um produto, isso tem uma outra forma. Por quê? Porque existem projetos que são filantrópicos, existem projetos que são culturais, existem projetos que são para desenvolver novos produtos, existem projetos para poder emprestar dinheiro, existem projetos para fundar empresas, e tudo isso gera um impacto de acordo com cada finalidade. Mais do que isso, a Receita Federal ela também fica preocupada com a origem desse dinheiro. Ou seja, ela não está só preocupada em quem vai declarar o que recebeu, mas que ela tenha controle sobre quem transferiu esse dinheiro. Por quê? Porque tem que se evitar também a lavagem de dinheiro. Ou seja, pessoas que têm dinheiro não legalizado poderiam utilizar um site de crowdfunding para tentar legalizar esse dinheiro, transferindo ele para um suposto projeto. Bom, sobre isso eu falo com muito mais detalhes no livro e inclusive tenho algumas críticas e algumas sugestões a respeito. Mas nesse caso do nosso infográfico, era isso que eu queria trazer para vocês. Que a gente conseguisse visualizar quem são os responsáveis em cada estágio da operação pela emissão de documentos fiscais, pelo cálculo de impostos, principalmente da parte do site e também da parte do criador do projeto. E mais do que isso, reforçar a ideia de que o site de crowdfunding tem que ter muita responsabilidade sobre os valores que ele movimenta e principalmente sobre os projetos que ele divulga, para que ele não corra o risco de sofrer nenhum tipo de responsabilidade caso o criador do projeto não cumpra com aquilo que prometeu. Na prática, o site não é responsável pelo projeto, ele só é um meio de divulgação. Porém, se ele não tomar alguns cuidados mínimos, ele pode ter grandes problemas em explicar isso para as autoridades que forem apurar eventuais irregularidades. Bom, gente, é isso aí. Espero que isso tenha ajudado. Mais uma vez, entre no meu site, viniciuscarneiro.adv.br. Acessem o meu livro, podem baixar de graça, podem compartilhar. Espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço, até mais.